Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nono capítulo de Niket, o romance de Paulina Chesiane, que vai cair no vestibular da UERJ 2023. Vamos logo. Vou visitar a tia Maria, que ela conta-me histórias da poligamia. Casada pela primeira vez aos 10 anos, o casamento foi encomendado antes do seu nascimento. O pai tinha uma dívida, não conseguia pagar impostos e disse ao cobrador de impostos: "A minha mulher está grávida. Se nascer uma menina, entregá-la-ei com o pagamento." E assim foi. Aos 10 anos, tornou-se 25ª esposa de um rei. Teve um príncipe no ventre. Foi amada loucamente por um guarda real de quem teve 2 filhos. Como se isso fosse pouco, tem agora 2 maridos, ambos vivendo no mesmo teto. Como conseguiu viver num lar com 25 esposas, tia Maria? A velha oferece-me um olhar de infinita ternura. Filha minha, a vida é uma eterna partilha. Partilhamos o ar e o sol, partilhamos a chuva e o vento, partilhamos a enxada, a foice, a semente. Partilhamos a paz e o cachimbo. Partilhar um homem não é crime. Vezes há em que partilhar a mulher é necessário, quando o marido é estéril e precisa colher o sêmen de um irmão. Foi feliz, tia Maria. Era ainda espiga. Os meus olhos ainda refletiam sol e lua. Não conhecia ainda o significado da amargura. Éramos um grande rebanho de mulheres aguardando cobertura. Soltávamos crias que voavam sobre ervas como pirilampos, estrelas desprendidas iluminando a savana escura. Conheci o rei de facto quando eu tinha uns 13 anos. Lembrando, fato apenas no português brasileiro, fato nos outros países lusófonos é o mesmo que terno, vestimenta formal, terno. Então sempre de facto, in fact, em inglês. Rainha dentro de um harém, tia Maria? Pergunto arrepiada, imaginando os haréns das 1001 noites, com restrições, eunucos, essas coisas. No nosso mundo não havia haréns, explica-me ela. Eram famílias verdadeiras, onde havia democracia social. Cada mulher tinha sua casa, seus filhos e suas propriedades. Tínhamos o nosso órgão, a Assembleia das Esposas do Rei, onde discutíamos a divisão do trabalho, decidíamos quem iria cozinhar as papas matinais do soberano, quem ia preparar os banhos, esfregar os pés, cortar as unhas, massagear a coluna. Massagear, aqui está escrito massagear, não massagear, tá? Massagear com J, inclusive. Massagear a coluna, aparar a barba, pentear-lhe o cabelo e outros cuidados. Participávamos na feitura da escala matrimonial de Sua Majestade, que consistia numa noite para cada uma, mas tudo igual, igualzinho. E ele cumpria à risca. Ele tinha que dar um exemplo de Estado, um bom modelo de família. Se o rei cometesse a imprudência de dar primazia a uma mulher em especial, tinha que suportar as reuniões de crítica dos conselheiros e anciãos. A mim, o rei tinha-me quantas vezes queria, mas no meu caso ninguém tocava. O meu estatuto nem era questionado. As mulheres todas se rendiam ao meu encanto. Foi uma grande dama, sabes? Noto muito orgulho e muita vaidade no tom de sua voz. Não consigo perceber a razão daquela felicidade, num lar com mais de 20 esposas, sem direitos nem liberdade nenhuma. Eram felizes lá? Havia liberdade, muita liberdade. As damas não passavam carências de espécie alguma, nem afetivas. Naquela casa não se comia verdura, só carne. Não se bebia água, só leite. As mulheres engordavam como elefantes. A terra era mãe, não tão madrasta como hoje. Mesmo assim, para que tanta mulher e tanto filho? A tia Maria olha para mim e sorri. Cada tempo a sua história, diz ela. A prosperidade mede-se pelo número de propriedades, a virilidade pelo número de mulheres e filhos. Um grande patriarca deve ter várias cabeças sob o seu comando. Quando se tem poder, é preciso ter onde exercê-lo, não é assim? Abraão, Isaac e Jacob foram polígamos, não foram? Os nossos reis antigos também o foram e ainda são. Que mal é que há? Na Bíblia só Adão não foi polígamo. Em nossa casa, as damas produziam filhos e davam ao reino a imagem de prosperidade. Se o rei tivesse dificuldades, recorria-se aos assistentes conjugais e reprodutores, recrutados entre os homens belos, robustos e inteligentes do reino. Um rei tem que mostrar a imagem de virilidade, homem sobre todos os homens. Riu-me com gosto. O reino é o centro de reprodução humana, e o rei, o reprodutor, mor. Quantas vezes um rei se casava por ano? Quantas vezes fossem necessárias? 2, 3, 4. Passava a vida em festas de matrimônio.
Nada disso, explica ela. O rei não tinha tempo para essas ninharias. Quem tratava de tudo eram os ministros, governadores, conselheiros, que escolhiam a noiva, negociavam o casamento, pagavam o bolo e todas essas coisas. A recepção da nova esposa no Palácio Real era feita pelas damas anteriores. Eu fui recebida pela 24ª porque era a 25ª e a última. Nesse dia o rei estava sentado no canto a tomar a sua cerveja e a jogar com seus amigos. Nem sequer olhou para mim. Todos esses casamentos eram contratos, alianças políticas entre as diferentes etnias do reino, excetuando o meu caso, que foi entregue para pagar as dívidas do meu pai. Nunca me senti casada com aquele homem, que tinha a idade do meu avô. Pois então, tia, os reis partilhavam as esposas com os assistentes. Não, uma mulher que passava para as mãos do assistente nunca mais voltava ao leito real, o que era bom, porque ela recuperava sua liberdade e podia vadiar. Podia até trazer para o reino filhos de qualquer um. Num lar polígamo não há filhos ilegítimos. Os que nascem dos assistentes não podem herdar o trono. A primeira dama, a verdadeira Nkosikase, é que era sagrada. Nkosikase, gente, aqui no glossário diz que significa primeira esposa, nada mais que isso. Nenhum homem podia tocar nela sob pena de morte. Essa era a única que garantia a linhagem real. Quando me casei, o rei já era um vovô. Como era a cama do rei? Cama? Ninguém entrava no quarto do rei, exceto a primeira dama. Com o médico, o rei fazia visitas domiciliares. Tia, se nunca esteve na cama do rei, então nunca foi rainha. Eu fui rainha, minha filha. Rainha! Quando eu caminhava, todas as mulheres abriam alas. Há muitas mulheres no mundo que não se irão gabalar de tal mérito. Tia, conta lá, como era o rei? O rei? Ela fala com paixão. Um homem como ninguém. Alto, magro, barba branca, inteligente. Tinha poder, muito poder. Era venerado como um deus. Comia verduras e leite. Era uma pessoa afável, mas também severo. Uma vez mandou matar uma das esposas que o tentou envenenar. A rainha, a primeira-dama, era uma espécie de comandante do mulherio. Era muito bonita e fina, a primeira-dama, altiva e distante, uma mulher amargurada, e as más línguas especulavam que ela era magra por causa do ciúme. Ela era assim, sem curva à frente, sem curva atrás, tábua rasa, o que a tornava desprezível aos olhos de qualquer bantu, que adora passear as mãos nos labirintos sinuosos de uma negra cheia. Parecia um passarinho numa gaiola. Lembro-me disso. Parecia mais prisioneira do que primeira-dama. O marido respeitava-a muito. Hoje penso que a tristeza profunda vinha da falta de amor. É doloroso dormir sozinha sabendo que o marido anda por aí. Que sistema terrível! A poligamia tem vantagens. Vantagens? Vantagens, sim. Quando as mulheres se entendem, o homem não abusa. Agora a tia tem 2 maridos. É para se vingar dos tempos da poligamia? Um é o pai dos meus filhos. Outro ajudou-me a criar os filhos. Os 2 na mesma casa e na mesma cama? Nada disso. Não entendo. Abandonei a casa real com a morte do rei. Casei-me com o Marcos, pai das meninas, que me deixou e partiu pelas estradas do mundo. Carregou sacos, dormiu no cais, foi escória. Finalmente toupeira nos subterrâneos do ouro, na África do Sul. Ficou com os pulmões dourados de tanto pó, que transformou a saliva em sangue. Os médicos disseram, é silicose. Foi deportado. Não tinha lar nem pão. Só tinha estas minhas filhas que o Tomás, meu novo marido, me ajudou a criar. O Tomás recolheu Marcos por caridade, e emanaram-se como gêmeos. Agora não há um sem outro. Mas e depois, como é a relação? Que relação, menina? De que estás tu a falar? Tia, ouvi por aí coisas estranhas. Quais? Ah, tia, sabe bem do que estou a falar. Também ouvi dizer, o Marcos se devasta tem a fama de gostar de outros homens. Mas... Filha, não falemos mais deste assunto. Aos olhos do mundo, eu é que sou a sem vergonha, com 2 maridos na mesma cama. E a tia não reage? Para quê? Deixa lá o mundo falar. E foi esse, o fim do 9º capítulo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E mesma coisa de sempre. Comentem o que acharam, deem um like. Nunca se esqueçam de ativar o sininho para acompanhar aqui as postagens do canal, tá certo? Valeu, fui!